Em ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, queridos, que nós estávamos meditando, que a promessa para tudo. E a primeira promessa que nós vimos nesses 2 versículos aqui é para os ganhadores de almas. De ti farei uma grande nação. Porque cada vez que nós vamos falando de Jesus, vamos ganhando almas para o Senhor Jesus, mas é condicionado. Você vê que o versículo 2, no final dele tem uma condição. A promessa vai se cumprir na minha vida, na sua vida, como foi Abraão. Mas Deus disse assim: sê tu uma bênção. Para ser uma bênção, para ser ganhador de alma, irmão, nós temos que ter amor, ter aquele desejo de buscar cada dia uma alma lá fora. Eu estou passando por um processo, uma cunhada nossa, hoje eu passei uma boa parte do dia num hospital. E aonde é que vê de tudo. E quando se fala de promessa, é que Deus fez promessa para que a pessoa ficasse com enfermidade, que tivesse sentido de dor. Não, Deus não fez essa promessa, mas Deus fez uma promessa que abençoaria, desde que nós fôssemos uma bênção. A minha cunhada, Luciete, ela serve a Jesus, mas ajuda muito na família. Vai na igreja vez por outra, devido às ocupações. Então, o que acontece? Muitas das vezes, Deus permite que nós tenhamos alguma coisa na carne para nos chamar a atenção e dizer: olha, tu é uma bênção, mas tu não pode esquecer que eu fiz a promessa. E a promessa, uma das maiores promessas, é ganhar alma para Jesus. Veja que nós, no ano de 2010, nós ganhamos bastante alma para Jesus. Quantas pessoas se batizaram efetivamente? Os 12 ou 13 durante o ano. Então, a quantidade de almas que nós ganhamos foi crescendo. Nós ganhamos 100, 200, 500, mas quantos nós levamos ao banco batismal para que ele também receba a promessa sobre ele? A nós, caros irmãos, cada dia nos preocuparmos com isso. Segunda coisa, segunda promessa. Deus fez promessa para a pobre, irmão. Deus fez promessa para a pobre. Fez. Eu te abençoarei. E quando Deus falou que ia abençoar, ele orou se era pobre, rico, se tinha preto ou branco, novo ou velho. Ele faz uma promessa que abençoarei. Eu te abençoarei. Muitas das vezes, antigamente eu era pobre de todas as formas. Eu era pobre financeiramente, era pobre de espírito, porque eu adorava outros deuses. Mas quando o Senhor disse assim: Gedeão, eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu quero te abençoar. Você é uma bênção, mas larga essas coisas aí e vem para cá, para andar nos meus caminhos, fazer a minha vontade, fazer o meu querer. Queridos, quando eu olhei isso, e Deus me tirou de lá e permitiu-me a ingressar no exército dele, eu comecei a ser a bênção que ele falou para Abraão. Você é uma bênção. Ser bênção na casa do Senhor, sabe o que acontece? É ser ajudador de cumprimento da promessa de Deus na vida de outros. Porque a promessa foi feita para mim, mas alguém teve que falar para mim, alguém teve que me acompanhar, alguém me deu suporte até eu batizar-me, até eu ficar totalmente livre. Eu estava falando aqui, vou falar fora do microfone, o irmão Nando falou que o cunhado dele fumar, o cigarro, é um vício triste. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Mas no dia que Jesus chamou: ô Jezeel, vem conversar.
Aí eu vim, todo capenga, todo sujo, todo imundo. Entrei pela porta da igreja, mais ou menos 8 horas da noite, e vim direto diante do púlpito. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Pois, tudo errado. O que acontece? Não acontece, não é específico não. Você, quando aceita Jesus, e Ele te aceita para você ser servo dele, você tem que fazer um pacto, um acordo. Agora as coisas do mundo não me pertencem mais. Eu fiquei tudo para trás e fiquei livre e estou livre em nome de Jesus. Agora, por mim mesmo, se eu fosse largar de fumar, talvez eu estivesse como seu cunhado, fumando até hoje. Mas eu fiz um acordo. Jesus me tirou dia 7 de outubro. Dia 18 de novembro tinha um batismo. Igual nós fazemos aqui. A igreja tinha que aprovar, irmão. Eu estava com um mês e alguns dias, 14 dias. E Deus permitiu que eu ficar liberto. Falei, Senhor, não pode virar um mês, eu não quero mais isso. Essa chupetinha do diabo nunca mais eu quero. E Deus me libertou e eu estou livre pela misericórdia de Deus até hoje. E sempre agradeço ao Senhor, posso dizer, muito obrigado, Senhor. Por isso que eu trabalho na obra de Deus, irmão, incessantemente, porque foi uma das maiores maravilhas que Deus fez na minha vida. Foi largar de fumar e largar de beber. Foi as duas coisas que para mim era a coisa mais difícil que tinha. Porque o homem, quando nasce, ele não tem vício nenhum, não. Ele tem a promessa de Deus sobre a sua vida. O vício é o andar dos anos, nós vamos adquirindo e colocando isso dentro de nós. Eu era pobre, hoje eu sou rico, pela misericórdia de Deus, eu sou rico, porque sou servo do Deus Altíssimo e ando de conformidade com a sua palavra. Essa é a nossa riqueza maior. Eu estou aguardando a vida de Jesus. Nós estávamos aqui, quando foi lida a referência lá em Coríntios, um dia desse o irmão me perguntou, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Quando a Bíblia diz assim, Paulo escreve lá em 2 Coríntios, quando eu estou fraco, aí eu estou cheio do poder, estou cheio de força, porque o Senhor é conosco. Mas quando eu digo que eu estou forte, irmão, não estou trazendo nem uma agulha, mas quando eu acho que enquanto coloco em primeiro lugar Deus e as suas coisas, aí eu estou forte, porque o Espírito Santo é que nos fortalece e vai cumprir 4:13 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Terceira coisa, terceira promessa, para os desconhecidos. Muitas das vezes nós queremos que a nossa família aceite Jesus como Salvador, nossos irmãos, novos convertidos. Então, eu queria que a minha família toda aceitasse Jesus. E até hoje sou um irmão que aceitou e os outros estão tudo aí, eu estou orando por eles. Mas eu louvo a Deus, irmão, que quantos desconhecidos que estavam na sarjeta, estavam no lamaçal de pecado e ouviram falar de Jesus e agora são conhecidos. Conhecido como o quê? Como servo do Deus Altíssimo, lavado e redimido no sangue do Cordeiro e aguardando a vida do Senhor. Nós somos desconhecidos para Deus, não é desconhecido para a casa de Deus, porque Deus já nos conhece, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia, já sabia, mas nós precisamos tornar conhecido do Senhor, estando na sua casa, adorando a Ele, louvando a Ele, aprendendo a sua palavra, guardando em nossos corações, para nós não virmos pecar contra Deus. É a promessa. Quarta promessa para os indígenas. Aí diz assim o versículo: abençoarei os que te abençoarem. Os indígenas não abençoam ninguém, não. Os indígenas, eles olham para ele. Não, eu sou o bom, eu sou o melhor. Não, irmão, nós somos servos abençoados pelo Senhor, pela sua misericórdia. E isso é um exercício para a nossa vida. Observe que tinha um certo homem que ele era indigno. A Bíblia nos relata que ele era perseguidor. Ele tinha a promessa da bênção sobre ele, mas humanamente ele ainda estava lá de fora. Mas quando ele estava no caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus
Jesus falou assim, agora eu vou te abençoar. Ser tu uma bênção, Paulo. Paulo, tu vai ser uma bênção. Tu vai ser perseguido, mas tu vai ser uma bênção. Tu vai ser um vaso escolhido por mim e usado por mim. Amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Que promessa é essa, pastor? Para os desprezados, irmãos. Quantas pessoas têm sido desprezadas pela família, pela sociedade, pelo lugar de moradia, no trabalho, sem não vale nada. Quantos pais, infelizmente, falam que os filhos, esse aí não vai dar para nada. Está profetizando maldição. E a Bíblia diz que nós temos que abençoar. Nós temos que dizer que ele vai ser uma bênção. Ser uma bênção, estamos dizendo para ele. Mas muitos, infelizmente, têm usado essa palavra contrária, dizendo, parece desprezando. Pelo contrário, irmãos, quando eu vejo alguém, sabe, passando um aperto, aí nós procuramos. Ontem nós fomos ali. Aí a Aparecida chegou aqui e deu um susto na gente. Aí, não, a senhora foi o portador do recado. Então, aí está se dando aqui. Aí a Aparecida corre lá, que a irmã Marina está. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Aí o pastor Nancy, o pastor Flávio, falou, espera um instantinho, não. Vamos chamar o SAMU, porque a pessoa que dá de enfermo, você não pode, tá, irmão? Você não pode colocar a mão e carregar. Porque se ficar alguma marca e for fazer dano do corpo, pode nos trazer alguma dificuldade humanamente. Quem é de enfermeiro sabe que o que eu estou falando é uma realidade. Então o que acontece? Nós fomos, vamos lá então, irmão, não conseguimos. Chegamos lá, vamos olhar. Realmente ela está debilitada, por quê? Por falta de alimentação. Por falta de alimentação. Aí o que aconteceu? Aí nós entramos, aí chegou o rapaz que mora do lado, não. Aí veio e falou assim, nós queríamos o telefone da família dela, do neto. Aí ligamos para o neto dela, parece que ele estava no hospital, lá numa situação. Aí meu irmão Nando fez uma oração, o rapaz falou assim, ô senhor, pode deixar que eu vou ali comprar um pouquinho de comida para ela, porque o problema dela é a alimentação. Eu, quando olhei, realmente, na situação que ela está, ela ali é agonizante, está esperando a morte. Por falta de alimentação, falta de remédio. Aí ele foi lá, nós orando, aí o Rolando fez uma oração, falei com o neto dela, aí ele falou assim, eu não posso, eu estou no hospital, parece que ele vai tempo de rádio, uma coisa assim. Aí eu falei assim, olha meu filho, depois você vai, eu vou ligar para a SAMU, vou usar o seu nome. Acho que é Abel, o nome dele, se não fala de fora. Aí o que aconteceu? Nós estejamos, fizemos a visita, a rapaz foi lá, providenciou comigo. Cheguei aqui, pedi algumas irmãs, falei, olha, mas vai dar umas 2 ou 3 irmãs, não vai ficar sozinha não, porque ela faz algumas acusações. Não, esse é o perigo, irmão. Eu falo isso que a irmã Marina fala aí, a minha mãe também estava falando, e fala. A minha mãe foi na delegacia e deu parte de mim. Na 40 DP, lá na Avenida Estariano. Os policiais foram lá na minha casa, não me encontraram. Aí a minha filha já disse, olha, manda ele comparecer lá na 40 urgente. Eu falei, Jesus, Deus, nada. Negócio aí. Pastoreando aqui a igreja de Magalhães. Eu falei, tranquilo, despreocupado. Quando cheguei lá, tá minha mãe. Quando eu cheguei, que eu entrei na de braço, olha, esse aí mesmo. Falei, meu Jesus, esse aí mesmo o quê? Aí o delegado lá chamou, entramos numa sala, ele conversou comigo, aí eu expliquei a situação a ele. Falei, doutor, é o seguinte, eu moro lá na casa dela, eu cuido dela, a minha esposa cuida dela, o senhor não viu lá a minha filha? Viu? O senhor é nossa família, nós cuidamos dela. Os outros filhos também ajudam, mas eu moro ali, então a responsabilidade é minha. E ela está com princípio, perdendo memória, vai entrar no mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, a pessoa esquece das coisas.